Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para a Riqueza, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, que vai falar sobre unidade, e diz o seguinte: a maioria dos que estudam Efésios divide o livro em duas partes. Os 3 primeiros capítulos são geralmente rotulados como doutrinários e os 3 últimos como práticos. Embora exista certas verdades nessa opinião, Paulo não admitiria separação entre a doutrina e a vida. Elas formam uma só peça. A doutrina, que dá as ideias certas sobre Deus e o seu semelhante. A aplicação das ideias verdadeiras em sua vida diária segue-se naturalmente ao aprendizado da doutrina. Paulo diz, abre aspas, rogo-vos, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, fecha aspas. Efésios 4:1. Subtítulo Nosso Andar Diário, Efésios 4:1. Entre aspas, andar, como usado aqui, é um termo ético. Em sua forma simples, o verbo significa, abre aspas, andar ao redor, fecha aspas. Peripatem em grego. Uma escola filosófica, supostamente dirigida por Aristóteles, foi estabelecida em Atenas no século IV a.C. Os alunos dessa escola andavam de lá para cá, discutindo ideias, ela, tendo ela então recebido o nome de, entre aspas, peripatética. Por causa disso, a palavra veio a significar, entre aspas, nossa condução diária. Nosso andar é nossa condução. Paulo usa andar, entre aspas, em todo o livro de Efésios. Efésios 2:2, 2:10, 4:1, 4:17, 5:2, 5:8 e 5:15. Desde que foi Deus quem nos, entre aspas, chamou, nosso chamado é o mais elevado possível. Segundo Tessalonicenses 2:14, 13 e 14. É um convite para uma vida nobre. O chamado de Deus é o melhor e mais elevado motivo para a nossa conduta ética. Não fomos convidados a fazer parte de uma operação de segunda classe, mas a uma relação com o próprio Deus. Devemos conduzir-nos com responsabilidade, não tendo uma atitude indiferente para com a nossa posição como povo escolhido de Deus. Os cristãos irresponsáveis prejudicam a causa do Senhor. Quando eu servia na Marinha, tínhamos um ditado que dizia que eram sempre os, entre aspas, 10% que estávamos tudo. Não, que estragavam tudo. Como resultado, todos os marinheiros eram culpados. Quando um marinheiro ia para a cidade, ficava bêbado, batia com o carro e se encrencava com as autoridades, o povo da terra comentava: todos os marinheiros são beberrões e desagradáveis. Os 10% davam aos marinheiros má reputação. Do mesmo modo, uma minoria de santos que deixam de perceber a nobreza de seu chamado frequentemente dão um mau nome à igreja. Algumas pessoas estão justamente buscando uma desculpa como essa para racionalizar sua própria falha em andar de modo digno da sua vocação. Mas mesmo assim, Paulo não permitia que lhes desse qualquer oportunidade. Devemos viver como uma cidade edificada sobre um monte, glorificando nosso Pai que estás nos céus.
Mateus 5, de 13 a 16. Subtítulo: suportando-se uns aos outros. Efésios 4, 2. O discípulo perspicaz percebe a necessidade de desempenhar-se o melhor possível. Paulo dá uma boa orientação no sentido de desenvolver uma atitude que irá ser útil em nosso andar digno. Efésios 4, 2. Essas atitudes concentram-se principalmente em conviver bem com os demais crentes. E é esse o começo. Afinal de contas, se não pudermos conviver em paz com os outros seguidores do Senhor, como poderemos introduzir a paz e a reconciliação no mundo? Nossa atitude mental tem muito a ver com o bom relacionamento. Podemos, com toda humildade e mansidão, suportar-nos uns aos outros em amor. Efésios 4, 2. Paulo diz que precisaremos de todas as atitudes certas que pudermos obter, a fim de suportar nossos irmãos. As atitudes certas são úteis para, entre aspas, suportar uns aos outros. Esta não seria a linguagem que esperávamos, entre aspas, suportar. Todavia, todos reconhecemos como é verdadeira. Jesus usou esta mesma palavra em Mateus 17, 17, quando exclamou na presença de seus discípulos, sempre tardos em aprender, abre aspas, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Entre parênteses, suportarei? Fecha aspas. Nós nos alegramos porque Jesus os suportou e também a nós. Jesus nos suporta porque tem a atitude certa, amor. O amor faz com que vamos além de simplesmente suportar nossos irmãos e irmãs. Crescemos em amor ativo para eles, por eles, apesar de suas falhas e das nossas. Quem gostaria que a mulher ou o marido dissesse após 20 anos de casamento, abre aspas, eu apenas o suporto, fecha aspas. Espera-se que o amor tenha desenvolvido a relação a um plano mais elevado do que esse. Mas se pudermos, em amor, entre aspas, suportar os irmãos super sensíveis, esquisitos e até mesmo obstinados, poderemos vir a amá-los. Por outro lado, aqueles dentre nós que tendem a ser excêntricos, sensíveis ou teimosos, precisam lutar contra esses problemas. As atitudes mencionadas por Paulo aqui são perfeitamente adequadas para ajudar-nos em nosso andar diário. Subtítulo: Unidade do Espírito. Efésios 4, 3. Nosso andar continuamente digno envolve certos deveres. Quando mudamos de atitude com relação a outros, descobrimos que podemos suportá-los. Eles também podem descobrir que, com amor, conseguem suportar-nos. Desta aceitação mútua surge o desejo real de ver unidade na igreja. Reconhecemos que somos um corpo porque o Espírito Santo nos deu unidade. Não fomos nós que alcançamos a unidade. Entre aspas, a qualidade de ser um, fecha aspas, pois ela tem origem no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem nos uniu num corpo, pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo, fecha aspas. 1 Coríntios 12, 13. É o Senhor que acrescenta os salvos a seu corpo, Atos 2, 47. A unidade é resultado da obra do Senhor e não do homem.
Estamos juntos porque todos afirmamos que o Senhor é o centro de nossas vidas. Não fomos nós que criamos esta unidade, mas somos encorajados a mantê-la. Nosso dever é dar testemunho com a nossa vida da unidade do Espírito, que é o Espírito Santo. Esta unidade pode ser rompida por pessoas facciosas. Alguns falsos cristãos não se importam em fragmentar a unidade do Espírito, desde que sua opinião ou ideia se destaque. Eles estão dispostos a dividir o corpo mediante um simples silogismo. O orgulho e insolência desses indivíduos são espantosos. A unidade por eles destruída tão impensadamente é aquela criada pelo Senhor na cruz. Quando você se alista em uma entidade, tal como a Marinha ou o Exército, alguns lhe dizem que você pode acrescentar muito às mesmas. Uma agremiação ou associação pode elogiá-lo por suas virtudes, dinheiro ou boas notas. Mas você não entra na igreja com quaisquer qualificações para participar, apenas com necessidades. Ah, ao, ao manter a unidade do Espírito em letra maiúscula, temos a segurança de que a igreja irá permanecer aquilo que Deus quer que seja, um corpo funcionando no sentido de promover o crescimento na graça. Subtítulo: As Sete Verdades. Efésios 4, de 4 a 6. Paulo menciona seguir 7 realidades básicas. Comprometer-se com esses fatos levam necessariamente à unidade. Cada fato, quer seja uma pessoa da divindade ou uma qualidade espiritual, dá testemunho da unidade. O fato dos versos 3 e 6 serem uma única sentença no original é ocasionalmente obscurecido em algumas traduções, especialmente quando o verso 4 começa, abre aspas, há somente um corpo, fecha aspas. Esse há, entre aspas, não existe no original. Uma tradução mais ou menos literal torna o ponto realmente mais claro, dois pontos. Eu os encorajo, então, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, em letra maiúscula, no vínculo da paz. Um corpo e um Espírito, em letra maiúscula, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, de 1 a 6. O ponto salientado por essa tradução é a coordenação entre a unidade do Espírito, em letra maiúscula, e as 7 verdades. A unidade do Espírito, em letra maiúscula, se baseia na realidade das mesmas. Ninguém inventou essas verdades. Nenhuma opinião humana irá modificá-la. Abre aspas. Nosso dever é dar testemunho com a nossa vida da unidade do Espírito, em letra maiúscula, fecha aspas. Um exame mais cuidadoso revela alguns fatos interessantes sobre esta lista de 7 verdades. Primeiro, elas não são todas iguais. As 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou deram origem ou revelaram as outras 4 qualidades espirituais mencionadas. A divindade é o conteúdo
dos outros 4 membros com uma ênfase principal na presença de Deus Pai sobre todos, por meio de todos e em todos. Cristo, como a revelação da graça do Pai, acha-se no centro do conjunto. O Espírito, em letra maiúscula, como revelador de Cristo, é agente da unidade. Também participa na criação desta. Nada aqui pode ser usado justificadamente como promovendo divisão. Cada ponto se projeta para o seguinte: o Deus Uno se posiciona perfeitamente por trás da unidade. Sem o corpo único, fragmentamos o Espírito em letra maiúscula, Uno, né? O Espírito Uno em letra maiúscula. Se a esperança não tem poder para saudar os salvos numa unidade única, ela não é então esperança. Assim sendo, a não ser que o único Senhor seja revelado como Salvador pela única fé, nossas necessidades comuns não serão satisfeitas. A não ser que o batismo único faça parte de uma resposta adequada à fé no único Senhor, ele irá apenas fragmentar o corpo e zombar da unidade do Espírito Santo. Sem todos esses elementos, o Deus único não pode manter-nos unidos. Nada pode ser removido desta lista e manter intacta a unidade. Subtítulo: A oitava verdade. Efésios 4, de 7 a 10. Oitava? Sim, as 7 verdades unificadoras. É preciso acrescentar uma oitava: você e eu. Abre aspas. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Devemos aceitar cada um de nós a nossa responsabilidade para que as outras 7 possam ser eficazes. Paulo afirma que Cristo nos proporciona graça baseado em sua capacidade de concedê-la, e sabemos que ela é infinita. Efésios 4, 7. Cristo age assim, a fim de que possamos ser o oitavo fator operante na unidade. Ele possui a autoridade e se deseja conceder dons em vista de sua missão completada na terra e sua volta ao Pai. Efésios 4, de 8 a 10. A unidade é impossível em bases humanas, mas quando refletimos a graça de Cristo, tudo se torna possível. Uma verdadeira tragédia de nossos tempos é o desejo de receber, entre aspas, dons, a fim de certificar os sentimentos subjetivos do indivíduo a respeito da sua própria segurança espiritual. O dom de Cristo é concedido para a edificação abnegada do corpo. 1 Coríntios 14, 12. A graça concedida nos ensina a dar para que todas as coisas desejadas por Cristo possam ser cumpridas. Efésios 4, 10. Cristo escolheu graciosamente operar através de seu povo e o equipa para essa tarefa. Cristo não torna apenas, então, a unidade humana possível, mas sua generosidade a torna prática. Subtítulo: Fundamento e Manutenção, Efésios 4, 13. Os dons de Cristo incluem tanto a ideia de suprir um fundamento para um ministério de manutenção para a igreja. Os apóstolos e profetas que receberam o dom da verdade sobre Cristo supriram o fundamento da verdade necessária. Efésios 2, 20 e 3, 5. Eles colocaram as bases e nada pode ser acrescentado às mesmas,
nem feita qualquer modificação. Os apóstolos e profetas foram o dom de Cristo à Igreja, para que pudesse existir um fundamento sólido. Todos os crentes de todas as épocas podem construir sobre o mesmo. Cada geração tem necessidade de manter este fundamento. O ministério de manutenção de Cristo ajuda todos os santos a, entre aspas, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fecha aspas, Efésios 4:3. Um ministério de fundação e outro de manutenção, dois pontos. Um deles único, o outro uma necessidade contínua. Sem manutenção regular, construção alguma pode manter-se de pé. Cristo deu ao corpo, à igreja, o ministério de manutenção. Ele consiste de, entre aspas, evangelistas e, entre aspas, pastores, professores, fecha aspas. Os evangelistas transmitem as boas novas sobre Cristo. Surge assim a fé e homens e mulheres constroem sua vida sobre o único fundamento. Os pastores, professores, abre parênteses, ambas as palavras no original são regidas por um artigo para indicar uma função conjunta, fecha parênteses. São encarregados do pastoreio e instrução do rebanho. Os evangelistas e pastores professores devem preparar o povo de Deus para serviço útil no corpo de Cristo. Efésios 4:12. O ministério de manutenção prepara os santos para ministrar e edificar o corpo de Cristo. Todos os seguidores de Cristo são chamados para servir, sendo exatamente esse o significado do termo, entre aspas, ministro, um servo. Lesamos as pessoas quando fazemos por ela o que deveriam fazer por si mesmas. A palavra traduzida como, entre aspas, equipar ou, entre aspas, preparar, Efésios 4:12, e, entre aspas, aperfeiçoar, na Bíblia em português, NT, é definida nos evangelhos como remendar as redes, tornando-as úteis ou aproveitáveis. Os santos se tornam úteis quando o ministério de manutenção funciona. Este é o maior programa da igreja, cada membro um ministro. O crescimento pessoal ocorre quando cada membro do corpo se move em direção à cabeça. O objeto do serviço é conhecer melhor o Filho e chegar à unidade e maturidade. Efésios 4:13. O cristianismo não é um serviço religioso pessoal que temos de assinar como o jornal matutino. Não pagamos nossas mensalidades assistindo a uns poucos serviços, contribuindo com algum dinheiro e depois esperando que entre aspas, clérigo fique à nossa disposição quando precisamos dele. O cristianismo é envolvimento pessoal com o Filho de Deus, é aprender a servir com Cristo, crescendo na sua semelhança. Subtítulo: Um jogo espiritual. Efésios 4:14. Existem muitos cristãos infantis e muitas congregações de jardim da infância. Se a igreja for apenas um pátio de recreio para os bebês espirituais, como podem haver serviço e conversões, a primeira prioridade do ministério de manutenção é desenvolver as faculdades espirituais e não as faculdades materiais. Em outras palavras, levar os santos a crescerem em Cristo. Espera-se que todos alcancem a maturidade, e para fazê-lo precisamos ter conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13.
Cristo como um ideal deve ser nossa motivação e objetivo. Os homens espertos se aproveitam dos discípulos imaturos. Como cidadãos cobiçosos, eles podem ser enganados pelos instrumentos do diabo. Paulo fala de homens cheios de, entre aspas, artimanhas, que enganam e perturbam com, entre aspas, astúcia os crentes vacilantes. Artimanha vem de cubeia, em grego, derivada de cubos, um cubo ou dado. Cubeias, nos termos da Grécia antiga, era jogar dados. Os que perturbam as congregações com suas astuciosas manipulações dos conceitos doutrinários estão jogando dados com as almas humanas. Eles confundem e agitam de um lado para o outro as pessoas instáveis, abre aspas, levando ao redor por todo vento de doutrina, fecha aspas, Efésios 4:14. Tentar manter-se de acordo com a última moda doutrinária é como viver numa plataforma giratória. Certa vez, um grupo de estudantes de oratória aproximou-se de T.B. Larimore, um grande pregador no século passado, perguntando, abre aspas, que posição devemos tomar nesse assunto? Fecha aspas. O velho homem respondeu, abre aspas, não tome posição no assunto. Tome sua posição em Cristo, fecha aspas. Se você colocar o centro no lugar certo, as beiradas também ficarão certas. Subtítulo: A Verdade em Amor. Como reagir para com nossos irmãos? Lembre-se de que devemos ministrar a eles, não como se fosse nenês, abre aspas, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, fecha aspas. Efésios 4:15. Isto indica tratamento honesto e sincero de uns para com os outros. O verbo aqui é literalmente falando a verdade, pois o texto não inclui um verbo para falar, entre aspas, falar. Tratar com verdade é mais do que falar a verdade, mas esta atitude faz parte do tratamento sincero. Haja com sinceridade, fala a verdade. Essas duas coisas andam juntas. A autenticidade deve estar sempre sob a influência do amor pelo irmão. Este versículo não é uma carta branca para repreender e chamar a atenção de outros com displicência. Algumas pessoas têm verdadeiro prazer em censurar as demais. A vitória pessoal não deve ser nosso alvo. Devemos desejar que os outros cresçam em Cristo. Abre aspas. Vós que sois espirituais, fecha aspas, diz Paulo, devem responsabilizar-se pela, entre aspas, correção de um ofensor. Gálatas 6,15. Só o homem espiritual pode ter um ministério de restauração. Os imaturos não devem tentar isso, pois irão causar mais prejuízo do que benefícios. Quando aprendemos a amar, saberemos como levar um irmão de volta a Cristo. Subtítulo: O crescimento de um corpo sadio, Efésios 4,16. O arranjo harmonioso do corpo é um sinal da habilidade de Deus. Ao chamar a igreja de corpo, o apóstolo salienta sua natureza orgânica e dinâmica. O corpo é interdependente. A ação ou inação de qualquer parte afeta todas as outras. Em 1 Coríntios 12, Paulo afirma que cada membro é necessário. Nenhum membro deve cobiçar ou desprezar a função de outro. A igreja é um corpo e não um grupo de animais unicelulares. Ela não é uma coleção de amebas reunidas temporariamente como um pseudo-corpo. Uma simples
coleção de indivíduos não poderia partilhar o propósito de Deus para o corpo. O individualismo é tão desmedido em nosso mundo que fica difícil para nós subordinar-nos aos interesses e necessidades alheios. O olho não pula e corre para um espelho a fim de admirar-se. O estômago, mesmo sofrendo um ataque devido a um excesso de pizza, não sai em busca de um corpo que beba leite. Ele continua em seu lugar e sofre junto com todo o corpo. Tudo se encaixa perfeitamente. A igreja também não é um saco de bolinhas de gude, ou um conjunto de átomos rígidos dando encontrões uns com os outros somente nas assembleias ou nas, entre aspas, reuniões de fraternidade. Devemos sair de nossas conchas e nos abrir para sentir o sofrimento e experimentar a alegria dos outros membros do corpo, nossos companheiros. Abre aspas, quando cada membro de que o corpo foi suprido funciona ativamente, isso efetua o crescimento do mesmo em amor, fecha aspas. Efésios 4,16. Tradução livre, NT. Seria difícil encontrar uma lição mais importante do que esta sobre o crescimento da igreja. A linguagem deste versículo não diz, abre aspas, quando cada membro supre o que tem, fecha aspas. Pelo contrário, Paulo afirma que o corpo foi suprido com membros que devem ativamente, entre parênteses, energio, é a palavra traduzido como funciona, fecha parênteses. Ativamente para trabalhar é a palavra traduzida, trabalhar para a edificação do corpo em amor. Deus supriu cada membro do corpo, tornando-o disponível ao mesmo pela graça. Quando cada membro funciona como deve, haverá crescimento. O tipo de crescimento discutido aqui não satisfaz necessariamente o indivíduo que aprecia as estatísticas. Os números são de fato importantes, pois representam almas. Este crescimento é aquele crescimento pessoal dos que já estão no corpo. De que adianta acrescentar pessoas ao corpo se não existir nele clima adequado para que possa aperfeiçoar-se? Cristo quer que seu povo cresça em amor. Não é possível cultivar rosas na neve. O amor é o ambiente necessário ao crescimento da igreja. Subtítulo: Passeio na Lua e Ilusão. O crescimento em amor é o ideal de Cristo para o seu corpo. Qualquer outro tipo de crescimento é maligno ou, na melhor das hipóteses, não passa de ilusão. O câncer cresce, mas sempre no pior sentido. Deus quer que o corpo cresça e não inche apenas. Se o amor não estiver sempre fluindo, unindo o corpo e lubrificando as juntas, não haverá um crescimento real. Mesmo que o prédio onde a igreja se reúne esteja transbordando de gente, não há um verdadeiro crescimento se não houver amor. De vez em quando, um parque de diversões chega à cidade. Uma das atrações é uma bolha de plástico chamada de passeio na lua. Você paga e fica pulando com ela como se fosse uma bola de borracha durante 15 minutos. Um pequeno motor injeta ar quente na bolha para mantê-la inflada. No fim do dia, o operador desliga o motor e tira o tampão da bolha. Tudo o que resta dela é um monte de plástico enrugado. A igreja não deve ser assim.
Ela deve ser edificada em amor e não só inflada com ar quente. Edificação e não inchaço é a nossa necessidade. A igreja de Éfeso não deve ter atentado nas instruções de Paulo sobre a edificação do corpo em amor. Eles receberam mais tarde outra carta diretamente de Jesus Cristo. Essa carta declara: a igreja de Éfeso não deve ter atentado nas instruções de Paulo sobre a edificação do corpo em amor. Eles receberam mais tarde outra carta diretamente de Jesus Cristo. Essa carta declara, abre aspas, tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor, fecha aspas, Apocalipse 2:4. Ou, abre aspas, você não me ama como no princípio, fecha aspas, na Bíblia Viva. Eles foram advertidos de que falta de amor significa falta de vida. Abre aspas, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Fecha aspas, Apocalipse 2:5. Perderemos nosso lugar com Cristo, com Jesus, se não continuarmos a edificar em amor para com Ele. Nosso Senhor diz que uma igreja sem amor não merece existir. Faremos bem em dar atenção a essas palavras. Agradeço vocês por ter acompanhado a leitura do capítulo 7. Depois a gente vai ler no próximo vídeo o capítulo 8, que vai falar sobre futilidade. Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã do Bob, publicada pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Chame aí os seus familiares, seus amigos, mande aí nas suas redes sociais, para que todos possam se inscrever no canal e aprender um pouco mais a palavra de Deus, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida do que eu li aqui hoje, sobre esse livro ou qualquer um outro assunto aí da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você ou de fazer isso através de videochamada, se você mora longe, tá bem? Fico feliz de você ter se dedicado, né, um tempo aí, investido o seu tempo em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?